Lutero foi enviado para Roma. Era um padre que o mentor dele, espiritual, notou nele um diferencial. Aí disse: Lutero, eu tinha que ir a Roma, quem vai é você. Ele quis mandar Lutero a Roma para ele conhecer a Santa Sé, conhecer mais de perto a sede da igreja romana. Lutero, ao chegar lá, ficou escandalizado com duas coisas principais: a venda de indulgência. O que é indulgência? Salvação, perdão de pecado. Para a igreja romana que Lutero conheceu, o que salvava não era Cristo, até porque Lutero nem conhecia Cristo direito. Por quê? Porque ele era padre e nunca tinha lido o Novo Testamento. A igreja romana dava pouco acesso do Novo Testamento às pessoas. Nem padres nunca tinham lido o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é a graça. E se é graça, se já foi pago, eu não tenho que pagar mais nada. Então aí tira o domínio financeiro e político de cima das pessoas. Já foi pago, meu irmão. Nós temos só que seguir agora o que Jesus mandou. E quem vive em Cristo segue voluntariamente, amém? E aí ele ficou impressionado com duas coisas: dinheiro, a compra de indulgência, a venda de indulgência por parte da igreja romana, e a prostituição, né? Existiam prostíbulos só para padre, só para bispo. Então ele ficou impressionado com isso, e ele, quando voltou, ele externou isso, e mais uma vez o seu, digamos assim, tutor, né? A Bíblia diz para não chamarmos ninguém de pai, a não ser o nosso pai que está nos céus, né? E logicamente nosso pai biológico também não é pecado chamar de pai. Mas fora isso, então ele era tutor de Lutero, e ali ele, no sentido de encaminhar, né? Ele mandou Lutero para Wittenberg, na Alemanha, né? E ali ele teve conhecimento do Novo Testamento. Ele conheceu a pessoa de Jesus Cristo. E quando Lutero leu um determinado versículo, a mente dele explodiu, e ali ele entendeu o Novo Testamento. O versículo que diz: o justo viverá pela fé. E aí vem um dos 5 solas, né? Sola fide, né? O só a fé. Só a fé. São os 5 solas, né? É só a Escritura, é só a Escritura, é só a Bíblia. Para a igreja romana, não. Para a igreja romana, a Bíblia é um livro secundário. O que é maior que a Bíblia é a tradição dos padres e a palavra do Papa, né? Para nós, não. Para nós é só a Escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus, é a única fonte. Sola fide, né? Só a fé. Solo Cristo, só Cristo. Não tem ninguém. Nós vamos ver hoje isso, sobre esse sola, né? Sola Christus, ou somente Cristo, né? Sola fide, é só a fé, só a Escritura, só Cristo. Me ajuda aí, pastor Tiziano, quais são os outros? Só a graça e só a Deus a glória, né? São os cinco solas que nós vimos sexta-feira. E hoje, por que eu comecei dizendo que é fantástica a forma que Deus faz, né? Hoje, quando eu comecei a ler a palavra, eu me deparei aqui com só Cristo. É um dos 5 solas, é o que nós vamos ver hoje, meu irmão. Hoje você vai ver que Deus não divide a glória dele com ninguém. Essa história que nós vemos aí às vezes na traseira de alguns carros, né, de alguns amigos católicos. Por que amigos? Porque nós não podemos chamar de irmão. Não são irmãos. Quer que eu lhe prove que não são irmãos? A doutrina católica diz que não existe salvação fora da igreja católica. Então, se você não está dentro da igreja católica romana, você está no inferno. Você não é salvo. Se você sai de uma igreja Assembleia de Deus e vem aqui para o nosso ministério, ou se uma pessoa sai do nosso ministério e vai para uma igreja Assembleia de Deus, essa pessoa precisa ser batizada novamente? Não, não precisa. Já teve o batismo. Agora, se uma pessoa sai da igreja católica e vem para o nosso ministério, ou para a igreja Assembleia de Deus, ou para uma igreja batista, ou uma igreja presbiteriana, ela precisa ser batizada novamente? Precisa. Por quê? Porque não foi batizada no batismo em Cristo.
Aquele batismo que necessita de arrependimento. Por quê? Porque necessita de discernimento do que é pecado. E da pessoa de Jesus Cristo, que nos lava de todo o pecado, amém? Então, não tem essa história de irmãos, até porque eles mesmos nos excomungaram e até hoje somos excomungados. Eles mesmos se excomungaram, né? A igreja católica e a ortodoxa se excomungaram, depois retiraram a excomunhão. Hoje não são mais excomungados elas lá, mas nós continuamos. Para eles, o que é excomungado é tirado da comunhão. Então, não tem essa história de irmãos, não. São nossos amigos, tem muitos amigos, bons amigos católicos, mas cada um dará conta de si. Amém?